Olá, eu sou Graziela Silveira e eu sou bailarina da G da Companhia de Dança desde 2007. E tô aqui para falar sobre o processo criativo do espetáculo 100 metros de valsa em um grama. Bom, esse processo ele começou numa sala de ensaio ali no IAB, no Instituto dos Arquitetos do Brasil, que fica no centro aqui, no Centro Histórico de Porto Alegre. E a gente começou com as 4 bailarinas que compunham o elenco principal do espetáculo, que era eu, a Fabiane Severo, a Estela Menezes e a Fernanda Stein. A gente começou com exercícios de criação, assim, né, que são conhecidos já do pessoal da dança, do teatro, que basicamente a coreógrafa, que é a Maria Valesca, e o diretor que participou da construção do espetáculo, que foi o Décio Antunes, traziam, né, estímulos e a gente improvisava sobre eles. O principal estímulo, claro, eram as músicas do Chopin, né, que o espetáculo era exatamente sobre a obra, sobre a vida dele, né, mas principalmente sobre a obra dele, principalmente sobre as valsas, porque o Chopin ele tem uma certa ligação com a dança, né? Inclusive tem uma obra muito conhecida da história da dança, que é a Chopiniana, que é exatamente sobre várias músicas de Chopin, né? Então a gente começou com ainda usando, né? A Valesca trazia músicas, trazia essas temas, digamos assim, e a gente improvisava em cima daquelas propostas, né? E aí às vezes a gente levava, eu digo a gente, as bailarinas, né? Levava algum tema de casa, né? Alguma tarefa para pensar e trazer no próximo ensaio. E é isso. A gente ia construindo conjuntamente a partir desses estímulos, né? De criação que iam nos trazendo. Depois, com o tempo, a gente também começou a trazer, né, as bailarinas, a gente começou a pesquisar e tal, e também começou a trazer, nós trazermos também estímulos de criação, tanto para individuais, tanto para o grupo. Ao longo do processo, além, né, então, dessas criações de movimento, dessa parte da coreografia, que então, de novo, não era uma coreografia imposta, a Valesca trazia alguma coisa sobre o que ela queria falar, né, ou algo sobre o que ela queria comentar, ou sobre o que ela tinha pesquisado nessa trajetória do Chopin, sobre a vida dele, a saúde dele, a obra dele, e a gente ia transformando isso em movimento, respondendo isso, né, com movimento ou com não movimento, enfim, com cenas, né, com essas danças, com essas trechos coreográficos, né, que a gente ia propondo. E aí, enfim, depois, né, dessa criação, logo em seguida né, principalmente o diretor e a coreógrafa, eles acharam, o espetáculo vai se construindo, né, a gente começa assim com essa parte de trabalhar no corpo, de ver fisicamente como essa dança, como esse tema acontece, né, como é que a gente explora esse tema. Por exemplo, nesse dos 100 metros de valsa em um grama, tinha muito sobre as valsas, que são muito utilizadas na dança, né? Várias valsas do Chopin já foram dançadas, foram coreografadas, inclusive tem a suíte aquela chopiniana, né? Que foi totalmente coreografada, que faz parte da história da dança, do repertório de companhias de dança clássica pelo mundo, né? Então, enfim, já tem esse histórico das músicas do Chopin com a dança, e a gente então foi buscando também essa nossa vivência, as bailarinas, com a dança, o nosso histórico com a dança, com essa formação, com essa linguagem, o nosso trabalho, né, nessa parte, e também sobre outros temas que foram se juntando, como a obsessão, né, porque o Chopin compunha de uma forma mais ou menos quase obsessiva em alguns momentos,
Também tinha a questão da saúde dele, que era uma saúde frágil, né? Ele tinha problemas respiratórios e alguns outros problemas graves. Então, todo essa, esse cenário, né? Tudo isso que vai compondo a criação dele, que ia aparecendo nas obras dele, né? Sendo inspiração também para as obras dele, a vida amorosa, os problemas de saúde, a obsessão, enfim, tudo isso também de alguma forma foi aparecendo nas propostas, né, de improvisação coreográfica. Então, o que é isso? A gente pensa nessa, tipo, vamos pensar na obsessão. Eu me lembro muito bem que a Fernanda Stein trouxe uma vez, todo um solo que acabou entrando mesmo no espetáculo, que era sobre as mãos, né? E essa coisa da obsessão, né? Da mão do pianista que não para, que as obras do Chopin são muito rápidas, ele desenvolveu, né? Ele tem toda uma técnica, assim, especial para as obras do Chopin, a utilização das mãos, né? Como pianista foi... ele modificou várias coisas, incluiu muitas coisas, então toda essa coisa, essa movimentação da mão, e a gente transpondo isso, né, então, para a dança. Então, a gente foi criando essas partituras coreográficas, e isoladamente ou conjuntamente, enfim, e aí o espetáculo foi surgindo e foi se tendo o desejo de que as músicas fossem executadas ao vivo. E aí, durante o processo, a gente ganhou a companhia da Caterina Domenici, que foi a pianista que executou as obras do Chopin ao vivo e que também arranjou a trilha do espetáculo, porque nem todas as obras foram executadas na sua completude, né? Em algumas elas mixavam, então a Catarina também arranjou, e ela tem esse trabalho com também música contemporânea, né? Então ela conseguiu misturar essa parte da música, né, do Chopin, da obra dele, que a gente pode dizer que é mais tradicional e mais conhecida, também com essas questões da música contemporânea, e deu um arranjo diferente. Além, então, do elenco principal das 4 bailarinas, da presença da Catarina, que a música ao vivo também muda muito, né? Porque uma coisa é tu tá trabalhando com a música mecânica, com o CD, que a Valesca já pesquisava a trilha e já nos propunha, né? Vamos fazer essa movimentação aqui nessa música, agora vamos fazer nessa outra, vamos fazer sem música, vamos fazer ela mais lenta, mais rápida, ou, né? Assim, são essas coisas que é isso que eu digo, que são esses exercícios de criação, que de uma maneira geral, quem trabalha com essa forma de criação contemporânea, que não é assim, o coreógrafo tá lá, cria os movimentos e passa pra gente e a gente copia, mas é isso, o coreógrafo, no caso a Maria Valesca, coreógrafa, ela traz um tema, pede pra gente, pros bailarinos, pras bailarinas, no caso, criarem essa movimentação a partir do que elas sentem relacionada com aquilo que, por exemplo, a obsessão, como é que eu transformo essa temática da obsessão pro corpo, e depois a gente pode modificar isso. Aí eu crio uma sequência de movimentos, digamos, né? Aí eu pego essa sequência de movimentos que eu construí enquanto intérprete, e aí a gente propõe, tá, agora vamos fazer essa sequência toda no chão, sem sair do chão, toda no plano baixo. Ou quero que coloque saltos, ou eu quero que seja feito tudo isso o mais lento possível, ou o mais rápido possível, ou isso. Vamos tentar nessa música, agora vamos fazer sem música, ou vamos fazer em outras músicas. Então a gente vai usando todos essas formas de modificar esse movimento, de trazer novas formas de expressividade para esse movimento, buscando transformar ele, né? Transformar a estética, ver em que outros discursos ou que outras palavras, né? Essa transformação me dá, né? Porque uma coisa é eu fazer um movimento super lento e outra coisa é eu fazer ele super rápido. O que isso quer dizer? O que essa mudança traz para a cena? O que isso comunica para o público? Como isso pode trazer um novo aspecto desse tema que eu quero falar, né? Sobre o qual eu estou falando, que no nosso caso era o Chopin.
E aí depois com o tempo entrou também o elenco de apoio, que eram vários bailarinos. A gente foi feito uma seleção o elenco principal, a Catarina, o diretor e a coreógrafa, a gente selecionou então algumas pessoas que trabalharam com a gente, que fizeram toda uma parte de compor a cena junto conosco, né, em vários momentos do espetáculo. E é isso. Essa foi a primeira parte da criação do 100 metros de valsa. Aí depois que a gente já tinha algumas partituras montadas e que a gente já tinha algumas partituras, como a gente chama nessa série de movimentos corporais, assim, que a gente já tinha algumas cenas montadas, algumas coisas pensadas, aí você começa a trabalhar figurino, luz, solos, partituras de grupo, enfim, começam a surgir, né, o todo, começa a se formar o espetáculo. E teve um momento que a gente foi, então, para o espaço do Santander Cultural, porque até então a gente estava trabalhando numa sala. E aí quando a gente foi para o grande hall do Santander Cultural, foi outra transformação, foi outra experiência. Daí eleva esses movimentos que a gente pensou e aí bota naquele espaço enorme, tinha aqueles balcões de mármore que a gente já chegou no primeiro dia pulando, correndo, subindo por tudo. Depois a gente foi cortado, várias coisas disseram que a gente não podia fazer para não prejudicar ali o patrimônio arquitetônico do prédio, né? Enfim. Então, digamos que essas partituras foram ganhando o seu espaço onde elas iam acontecer, né? Algumas foram em cima do balcão, outras foram ali, quem conhece o hall do Santander Cultural tem uma escada, caracol que surge do meio, então foi se construindo o espetáculo naquele espaço. O espaço foi ganhando também um protagonismo naquilo, né? Da onde que a gente saía, por onde a gente entrava, como aparecia esse elenco de apoio, como a gente ocupava esse espaço enorme. Uma coisa é fazer uma partitura num espacinho assim, outra coisa é ter que fazer ela nesse tamanho. O que a gente tem que expandir, o que a gente tem que diminuir, enfim. Todos esses elementos que quando a gente vai para o espaço, modificam corporalmente mesmo, né? O intérprete da dança. Depois desse momento, eu me lembro, eu tinha, aí falando particularidades da minha experiência no espetáculo, eu tinha 2 momentos de solo. Um momento era um solo em cima do balcão, então que a gente trabalhava com a questão da possibilidade da queda, do abismo mesmo, porque eu ia tentando, trabalhando com a possibilidade de cair mesmo, de cair de cima do balcão, né? Ou não, que era naquela valsa, conhecida valsa do minuto. E depois tinha um outro solo que eu fazia num piano pela metade, assim, ele era um pedaço de um piano e eu tocava nas cordas internas aquelas do piano e fazia toda uma partitura com o banquinho, né? E que foi um solo que também foi muito guiado pela Valesca, a construção. Ela foi me dizendo, aqui eu quero que tu faça isso, aqui eu quero que tu faça aquilo. E ela ia me propondo a movimentação e eu ia respondendo de alguma forma, ia criando, tipo assim, quero que toque nessas cordas de alguma... Que som tu consegue tirar dessas cordas, né? Que som que a gente consegue tirar desse piano, que não tinha o teclado, né, ali em cima, enfim. Como é que a gente consegue trabalhar com com a sonoridade desse elemento cênico, né? E então foi também um processo bastante interessante de me conectar com esse elemento, com o banquinho também, e que os músicos, né, em geral tem essa conexão muito grande com o instrumento, né? Tipo, um pianista vai ficar muito tempo sentado ali no banquinho, trabalhando naquelas teclas, estudando, repetindo os movimentos e tal. Então, era uma cena um pouco baseada nessa relação, né? Mas de um instrumento que estava pela metade, né? Que ele não estava inteiro, então tinha toda essa questão. Então, o terceiro momento do espetáculo, que a gente tirou ele do Grande Hall do Santander, onde a gente fez a primeira temporada, a estreia, a gente fez várias apresentações, e depois a gente criou uma versão desse espetáculo para o palco italiano.
Então, aí também teve toda uma outra adaptação de espaço, essas partituras que aconteciam em cima dos balcões, onde é que elas iam acontecer, teve todo um trabalho de luz que teve que ser feito para delimitar esses espaços dessas cenas, né, para criar uma atmosfera, e aí teve muito esse background das bailarinas, né, porque aí a gente usou muito, porque no Santander, o grande hall do Santander podia ser qualquer coisa, um grande hall de hospital, um salão de festa, um grande museu, como estava ali, um salão de banco, enfim, podia ser, era um espaço grande, era um enorme salão de mármore, né, frio, enfim, com aqueles detalhes de metal e etc. E o palco já é um lugar fechado, né? Que a gente conhece. Então a gente, na hora de levar para o palco, a gente trabalhou exatamente nisso. Com essas memórias dessas bailarinas que já passaram por vários palcos e que. Porque na época que a gente fez o 100 metros de valsa, eu era a bailarina mais nova do elenco principal, tá? No elenco de apoio tinha gente mais novinha. Mas do elenco principal eu era a mais jovem. Então já eram umas bailarinas que tinham uma certa. Já tinha uma certa caminhada na dança, tá? Que foi extremamente importante para esse momento que a gente levou o. Só para dizer para vocês, agora eu tô com 40 anos, então na época eu tinha 30, eu era mais nova, ou seja, para uma bailarina, que geralmente as pessoas que trabalham com dança começam super cedo, e quem faz dança clássica, as pessoas com 14, 15 anos já são solistas principais das suas companhias, então uma bailarina que já tá com 30 anos já tem uma certa trajetória, se a gente for pensar nisso, né? Então é isso. Todo esse tempo, né, que a gente começa, da maioria das pessoas que começam no balé clássico, por exemplo, começa cedo, né? Ou tem uma trajetória já de alguns anos na dança, que era o caso do elenco principal. Então, quando a gente levou o espetáculo para o palco italiano, essas memórias que já apareciam no Santander Cultural, que já serviram de pano de fundo para muitas coisas que foram construídas no espetáculo mesmo, mas isso ganhou relevo, mais relevo no palco italiano, porque daí a gente estava exatamente nesse lugar que nos trazia mais essa questão da intérprete em cena, das memórias que aquele lugar nos traz. Então, ou nos trazia, né? Então teve isso. Foi um trabalho intenso, foram muitos meses de desenvolvimento das partituras, foram muitos ensaios, foi muita discussão, muita, tipo, ai, faz de novo com a música, porque é isso, ai, a gente ensaiava com CD, depois chega uma pianista para tocar, a pianista toca diferente do CD, ela não toca no mesmo andamento, né, ela toca mais lento ou mais rápido ou diferente, ela faz aqui enfim, ela tem a sua forma também de entender e de ver aquela música, de executar aquela música, né? E, enfim, tudo isso foi um processo muito rico, com um grupo excelente de profissionais, as bailarinas, todos, né? O pessoal do elenco de apoio também, mas as bailarinas do elenco principal eram bailarinas que eu admirava muito e admiro muito o trabalho. E foi uma experiência muito rica, muito gratificante. E é um trabalho que eu tenho guardadinho assim, num lugar especial do coração. 100 metros de valsa e 1 grama. Eu acho que é isso.